Galera, seja muito bem-vindo ao canal Will USA. Para quem não me conhece, meu nome é Will, eu falo aqui de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Sempre trazendo assuntos sobre os Estados Unidos, assuntos sobre o Brasil também. Hoje eu não vou trazer nenhum assunto dos Estados Unidos, mas eu quero falar sobre um brasileiro que, na minha opinião, é um herói, que conseguiu vencer todas as barreiras da pobreza, da miséria, da necessidade. É um exemplo a ser copiado. É uma pessoa realmente... Eu vejo o posicionamento de alguns críticos que nem tem bagagem para poder falar sobre uma pessoa dessa. O cara, para poder falar da outra, no mínimo, ele tem que ser mais rico do que o cara e mostrar feitos pelo menos 2 vezes aquilo que a pessoa fez. E eu vou comparar esse herói brasileiro. Eu não o conheço ainda pessoalmente, mas seria uma honra, um prazer poder conhecer Luiz Barsi Filho. Então eu vou começar aqui lendo a história e vocês vão fazer a analogia de vocês em cima do meu pensamento. Responde aí o que vocês acham sobre Luiz Barsi Filho. Vou começar lendo aqui a biografia de Luiz Barsi Filho. Luiz Barsi Filho é nascido em São Paulo no dia 10 de março de 1939. É um economista, advogado e o maior investidor individual brasileiro. O que é investidor individual? Ele é o maior CPF investidor na Bolsa de Valores. Luiz Barsi Filho. Biografia: filho de imigrante que foram para o Brasil. Barsi perdeu o pai de origem italiana quando tinha apenas 1 ano. Ele perdeu o pai dele quando ele tinha 1 ano. Isso já mostra, cara, o tamanho da força de superação que esse cara tem, que esse senhor tem, todo respeito, né? Falo cara porque é um costume que a gente tem em São Paulo, mas não é desrespeito nenhum. Sua mãe era uma das filhas do meio de uma família de mais de 10 irmãos que veio da Espanha. Olha só, a família veio da Espanha. A mãe era a irmã do meio. Ainda criança, após perderem tudo. Quando era criança, eles perderam tudo em uma grande enchente na cidade onde moravam. Durante sua infância, residiu num cortiço no Brás. Olha só, durante a infância dele, ele morou num cortiço no Brás. O que é um cortiço, para quem não sabe? É um lugar que tem várias casinhas simples, porta de frente com porta, e ele morava num cortiço. Lavava roupa, tudo coletivo, toma banho lá é um banheiro só, vai lavar roupa é uma coisa só. Esse cara, ele tinha tudo para dar errado, Tornou-se engraxate com 9 anos. Com 9 anos ele já era engraxate, quer dizer, o cara já era correria. E aos 14 anos ele começou a trabalhar em uma corretora, quer dizer, aos 14 anos ele começou a trabalhar numa corretora do quê? De seguro. Mas naquele tempo não tinha internet, naquele tempo a televisão, para vocês terem uma ideia, ela passou a existir, se eu não me engano, em 1930, acho que foi a primeira, foi em Nova York, para vocês terem uma ideia de quando o cara começou. Então era o tempo da televisão preto e branco, a tecnologia era obsoleta, vamos dizer assim. E o cara começou a trabalhar com 14 anos em uma corretora, período em que iniciou os investimentos. Quer dizer, se ele tem, vocês fazem as contas aí, se ele tem hoje 84 anos e ele começou a trabalhar numa corretora, ele tinha 14, então isso há 70 anos atrás. Vocês imaginam o quanto que esse cara não tá na nossa frente, mano? Não tinha celular, não tinha Nubank, não tinha Banco Inter, não tinha essa facilidade que existe hoje da pessoa investir.
E o cara 70 anos atrás, começou a trabalhar como engraxate, depois com 14 foi trabalhar numa corretora de seguro, e o cara deu um twin nele e ele começou a investir. Vamos ver aqui no período que ele começou a investir, mas ele começou muito cedo a trabalhar, para você ver como que tá à frente, né? E essa crítica, quando fala besteira, vocês têm que ir na história do cara e analisar quem o cara é. Período em que iniciou os investimentos, o período em que ele iniciou seus investimentos, que está dizendo que ele iniciou seus investimentos aos 14 anos, quando ele começou a trabalhar e começou a entender como que esse mundo funcionava. Ele não queria ser mais um aposentado por tempo de trabalho, ele quis e encontrou um meio dele ter uma aposentadoria segura e viver daquilo ali através dos seus investimentos em vários setores, em várias empresas no Brasil. Nos anos 60 se tornou bilionário. Quer dizer, se ele, vamos fazer conta aqui, se ele começou a trabalhar com 14 anos, que são 70 anos atrás, nos anos 60, ele nasceu em 1939, 1940, 1953 ele começou a trabalhar, né? 1953. Quando foi nos anos 60, depois de mais de 20 anos, ele se tornou, na verdade, um cara bilionário. Ele já era bilionário nos anos 60, 1960 menos 1939. Aos 21 anos de idade. Então ele já era bilionário aos 21 anos de idade. É o que está dizendo aqui, né? E hoje ele continua sendo bilionário. É o maior bilionário que existe, né? Hoje, segundo estimativa, porque eu nunca vi ele falar pela própria boca dele o valor que ele tem investido na Bolsa de Valores, né? Mas estima-se que seja 5 bilhões de reais. Um cara, filho de imigrante, perdeu o pai com 1 ano, a mãe era espanhola, foi morar num cortiço no Brás, tornou-se engraxate, depois aos 14 anos começou a trabalhar em uma corretora, período em que iniciou seu investimento, e nos anos 60 ele se tornou bilionário. Então quer dizer, é uma pessoa extremamente inteligente. Estudou Direito na Faculdade de Direito da Varginha, Economia na Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo. Apelidado de Warren Buffett, acho que é Warren Buffett, né? A pronúncia, brasileiro. E é o maior investidor individual da BM e da BM Ibovespa. BMF Ibovespa. Então, esse é o caminho da riqueza, a inteligência da pessoa, né? Não estou dizendo que porque ele se formou aqui, que ele se formou, depois que ele se formou, que ele se tornou inteligente. Não, ele já nasceu um cara inteligente, ele já nasceu um cara empreendedor. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz aqui uma analogia e uma comparação de Luiz Barsi, para vocês poderem entender. Vocês conhecem aquele ator George Clooney? Esse ator que vocês estão vendo aqui, ó, George Clooney. A fortuna do George Clooney hoje é 495 milhões de dólares. A fortuna do George Clooney é 495 milhões de dólares. Então, 5 vezes 5, 25, né? Seria 2,5, né? Bilhões de reais. 2,5. O Luiz Barsi, ele é mais rico do que o George Clooney. E vê quanta fama o George Clooney tem, meio de televisão que ele usou, e o Luiz Barsi não usou isso daí. E o George Clooney foi um cara totalmente indo pra mídia. Vamos lá. Will Smith, o quarto ator mais rico dos Estados Unidos e do mundo. Will Smith, fortuna do Will Smith, 527 milhões de dólares. Ou seja, Luiz Barsi é mais rico do que o Will Smith, um cara que nasceu, um cara que é filho de imigrante, que morava no Brás, num cortiço, é mais rico do que um dos atores mais famosos dos Estados Unidos, Luiz Barsi. Jack Nicholson, quem não conhece o ator Jack Nicholson? O Jack Nicholson
Ele tem uma fortuna estimada em 550 milhões de dólares. Por incrível que pareça, um brasileiro nascido no Brasil, morava num cortiço no Brás, filho de imigrante, e o cara é mais rico do que o Jack Nicholson. Vamos pro próximo, o segundo mais rico, The Rock, o segundo ator mais rico do mundo e mais bem pago, The Rock. A fortuna dele hoje é de 747 milhões de dólares. Vou repetir, 747 milhões de dólares. Adivinhe, Luiz Barsi, né? Filho de imigrante, morava no Brás, num cortiço. Aos 14 anos entrou para trabalhar na corretora. Antes disso começou a trabalhar de engraxate. E o cara é mais rico do que o The Rock. E o primeiro ator mais rico e mais bem pago do mundo é o Tom Cruise. As mulheres acham o Tom Cruise lindo, né? Maravilhoso. Realmente ele é um cara muito bonito mesmo. Só que o Tom Cruise, a fortuna dele hoje é de 995 milhões de dólares. 995 milhões de dólares. Estima-se que se ele tivesse 1 bilhão de dólares, que seria 1 bilhão vezes, o dólar não está nem R$5 hoje, ele teria na casa de 5 bilhões de reais. Ou seja, Luiz Barsi é mais rico do que o ator mais famoso do mundo, o ator mais bem pago do mundo. Para vocês verem o quanto que nós temos que ter orgulho desse senhor, o quanto que nós temos que admirar a inteligência de Luiz Barsi, a estratégia de Luiz Barsi. Depois vem alguns idiotas críticos na mídia falar que o cara tem dinheiro que o cara não usa, que o cara não compra uma Ferrari, que o cara é um avarento. Mano, o dinheiro é do cara, ele conquistou. Vocês querem comparar um cara que nasceu há 84 anos atrás com uma pessoa de hoje? Você quer que o cara entre numa Ferrari e vai ficar andando de Ferrari, um senhor com 84 anos de idade? O que Luiz Barsi fez, os pais brasileiros deveriam fazer, que é começar a investir pensando no futuro dos seus filhos. Se for verdade que Luiz Barsi tem só 5 bilhões de reais, vamos dizer que ele não vai falar o que ele tem, anunciar tudo o que ele tem, que eu acredito que seja muito mais. Luiz Barsi hoje ele deixaria para cada filho 1 bilhão de reais. Aí vocês me digam se esse senhor é inteligente ou não é. Isso na verdade que é amar os seus filhos. Luiz Barsi ama seus filhos de verdade. Luiz Barsi é um exemplo a ser seguido. Luiz Barsi com certeza é um excelente marido, com certeza é um excelente pai, com certeza é um excelente avô e com certeza é um exemplo brasileiro, é um herói brasileiro que deve ser sim seguido e deve ser respeitado nas mídias sociais. Antes de vir esses imbecil aí falar que Luiz Barsi, ele não entendeu o jogo, ele não entendeu o game, ele não entendeu como que o game funciona. Luiz Barsi ganha mais de 1 milhão de reais por dia. Com qual autoridade um cara que surge agora na internet aí vem falar de Luiz Barsi? Um cara que o dinheiro que ele tem, ele é rico através da mulher, porque nem capacidade de ganhar dinheiro ele não tem. Vocês sabem o que eu tô falando. Trata as pessoas que nem cachorro nas palestras, trata os outros que nem como se fosse lixo. Vê a educação de Luiz Barsi, vê a educação dos filhos, pega os podcasts que o Luiz Barsi e a filha dele participou, olha lá e vê o comportamento daquela moça. Veja o comportamento. Luiz Barsi, na minha concepção, então é um exemplo a ser seguido. Quero mandar um grande abraço para o Luiz Barsi. Tenho fé que um dia eu vou poder conhecê-lo pessoalmente. Luiz Barsi, sua filha, os seus filhos. Luiz Barsi, você é uma inspiração. Para mim, você é muito mais famoso que o George Clooney, muito mais famoso que o Will Smith, muito mais famoso que o Jack Nicholson, muito mais famoso que o The Rock, muito mais famoso que o Tom Cruise, porque você mostrou e você é um exemplo de vida. Você mostrou que uma pessoa pode vir de baixo, fica até emocionado, cara.
Uma pessoa pode vir de baixo, a pessoa pode vir da pobreza, a pessoa pode vir da miséria, a pessoa pode morar num cortiço, a pessoa pode ser o que for, mas quando ela se determina a fazer alguma coisa como Luiz Barsi Filho fez, realmente nós temos que tirar o chapéu para essa pessoa tão inteligente que é Luiz Barsi. E vocês aí, os críticos, né? Vocês que fazem podcast, vocês que começaram a investir agora, pessoas que estão caminhando para o mundo dos investimentos, pegue Luiz Barsi como referência. Antes de vocês abrir a boca e falar alguma coisa de um cara desse, analisa quem o cara é, analisa a fortuna que o cara tem, vê os passos, entendeu? Além dele ser um senhor que deve ser respeitado, que hoje em dia as pessoas perderam até o respeito pelas pessoas mais velhas, além de não respeitar, ainda vai na internet e coloca a cara lá e fica falando que o cara é isso, que o cara é aquilo. Mano, vocês nem conhecem, eu não conheço a vida do Luiz Barsi. Se o Luiz Barsi gosta de comer arroz, feijão e ovo, é problema dele, mano. O que eu tenho a ver com isso? Se ele tem um Gol, se ele tem uma variante, se ele gosta de andar de Fusca, o dinheiro é do cara. As pessoas do mundo querem mandar até naquilo que o cara tem que comprar, onde o cara tem que morar, o que o cara tem que fazer. Se baseia, gente, não na vida dele, do dia a dia, das coisas que ele gosta, que ele pode ter um gosto e eu posso ter outro em relação à comida, mas em relação à finança, nós temos que ficar quieto, todo mundo nessa internet aqui. Vocês podem pegar o nome desses coaches aí de A a Z. De A a Z vocês podem pegar o nome desses coaches. Nenhum desses coaches tem autoridade de falar sobre Luiz Barsi, que é um cara bilionário, começou engraxando sapato, depois foi trabalhar na corretora, virou advogado. O cara investe em várias empresas no Brasil, é um exemplo a ser seguido. Isso mostra para você que está aí do outro lado sentado aí, assistindo esse vídeo. Não sei a tua idade, independentemente da tua idade, mas nunca é tarde para começar. Hoje em dia, você entra lá no teu celular, você pega, por exemplo, o Banco Nubank, que é uma plataforma muito fácil de você trabalhar, você vai lá e você consegue comprar ações. Você já imaginou Luiz Barsi nos anos 60? Como que isso... Imagina a inteligência desse cara. Nos anos 60, como que ele comprava essas ações? Como que isso funcionava? Era na fila do banco? Onde era isso? Como que isso funcionava? Hoje em dia está tudo aqui, ó, na palma da mão. Luiz Barsi nasceu no dia 10 de março de 1939. Hoje tem 84 anos. Nasceu em São Paulo. Nacionalidade brasileira, fortuna. Aqui está desatualizado, ó. Na internet aqui está 2022. Só que a fortuna dele, a fortuna de Luiz Barsi, passa de 5 bilhões hoje. Ocupação, investidor e cargo. Membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Então, Luiz Barsi é um exemplo a ser seguido. É uma mente a ser estudada. Agora, se o cara come arroz, feijão e ovo, se o cara não gosta de andar com um Ferrari, as pessoas querem forçar a pessoa a fazer aquilo que elas não querem. As pessoas querem condicionar um senhor de 84 anos a fazer o que vocês fazem. Vocês acham que o cara vai ficar dançando funk no meio da rua, cordão de ouro, pulando em cima desses carros importados? Não, ele é um cara investidor, um cara inteligente, é um cara humilde, é um cara que não deixa o ego dominar a sua mente. Ele é um cara que está proporcionando o futuro para os filhos dele. Cada filho hoje tem, né? O Criador deu muitos anos de vida para ele, mas se ele vier a faltar hoje, cada filho tem 1 bilhão de reais. Ou seja, nunca mais vão precisar trabalhar. E outra coisa, vocês vêem a filha do Luiz Barsi, aquela moça loirinha, vocês vêem a filha dele? A filha do Luiz Barsi hoje, além do pai deixar 1 bilhão, eu não sei a história de todos os filhos, mas vou falar dela, que o pouco que eu sei, ela também é uma moça que investe também na Bolsa de Valores, super inteligente. Quer dizer, quando que a fortuna desse cara vai acabar? Nunca. Sabe por quê, gente? Eu quero que vocês entendam o seguinte:
para finalizar esse vídeo aqui, quero mandar um abraço pro Barsi, para a família dele. E a maior riqueza que o Barsi vai deixar para os filhos dele, mano, a maior riqueza que o Barsi vai deixar para os filhos dele, sabe qual que é? Não é o dinheiro, é a educação que ele deu. Sabe por quê? Porque você não vê nenhum filho do cara ostentando, você não vê comprando iate, você não vê comprando avião. Eu vi até essa moça falando assim, não, tudo que voa e usa na água tem que alugar, a gente aluga. Então são pessoas que é inteligente. Então o que ele deixou de maior riqueza? A maior riqueza que Luiz Barsi deixou para os filhos dele é a sabedoria, o conhecimento, e não deixar com que o ego fale mais alto do que o dinheiro, porque o dinheiro ele não aceita desaforo, tá bom? Então esse vídeo é um vídeo dedicado a Luiz Barsi Filho, um brasileiro filho de imigrante, que começou a trabalhar engraxando sapato, foi morar em um cortiço no Brás, aos 14 anos foi trabalhar numa corretora, nos anos 60 já era bilionário e hoje tem um patrimônio de mais de 5 bilhões de reais. Então, todos vocês críticos, haters, vocês que se dizem coach, que coach vocês não são nada, Barsi sim deveria dar aula para vocês e ensinar vocês como que coloca-se o rabo entre as pernas, porque ele é um brasileiro que é um exemplo. Um abraço, família Barsi, e até o próximo vídeo.